11 e 26? 1 Reis 11 e 26. Não sei se vocês perceberam, mas na medida do possível eu estou fazendo uma viagem por cada livro da Bíblia. Então nós já chegamos no primeiro livro dos Reis. Se vocês não perceberam. Até para a gente ler o que a gente vai ler aqui hoje, é importante a gente lembrar que o livro dos Reis, ele faz parte de uma antiga coletânea, nos originais, ele faz parte de uma coletânea que incluía 4 livros dos Reis, que é o que a gente conhece hoje como 1º e 2º Samuel. E 1º e 2º Reis seriam 1º e 2º Reis, que era Samuel, e 3º e 4º Reis. Então, isso aqui na versão original seria o 3º livro dos Reis. E Crônicas foram os livros escritos depois do exílio, né, contando as histórias dos reis a partir do pessoal que sobreviveu em Judá. Já esses 4 livros dos reis, que seriam 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, eles foram... há quem diga que o livro dos reis, especificamente, foi escrito pelo profeta Jeremias. Mas isso são apenas indícios, né? De qualquer maneira, eles vão mostrando que aquele povo que era nômade, que era escravo do Egito, ficou baitando no deserto, aí depois se tornou um povoado ali nas terras de Canaã, depois, a partir de 1º Samuel, eles passam para a monarquia. Tem a crise dos juízes, a monarquia a partir do rei Saul, e aí nós temos o ápice, ou a consolidação da monarquia com o rei Davi, e nós temos a monarquia com caráter imperialista no reinado de Salomão. E aí os 2 livros dos reis vão se dedicar a mostrar o que aconteceu depois do rei Salomão, né? E o que acontece é que depois de toda a glória que Deus deu ao rei Salomão, o capítulo 11 vai dizer que o Salomão, isso pode acontecer com qualquer sábio, e aconteceu com Salomão. Ele pirou, talvez ele tinha alguns problemas psicológicos, né? O cara é gênio, mas ser gênio não significa ser resolvido. Aliás, todos nós aqui que somos peritos em alguma coisa, não somos resolvidos nela no que diz respeito à nossa vida particular. Então, Salomão era um cara que de repente tinha toda a sabedoria, mas aquilo era algo que foi dado a ele, que era maior do que ele, e que não deu conta de resolver as próprias situações dele. E chegou ao ponto em que, como ele não era apenas sábio, ele era estadista, ele era um político, e para fazer política ele tinha que se casar com várias mulheres, que era aquilo que a cultura da época oferecia para ele. Então ele teve, eu sempre vejo, ele teve 1000, eu não sei se eram 700 esposas e 300 concubinas ou vice-versa, mas eram 1000 mulheres. E na verdade ele chegou a esse número de 1000 mulheres porque 1000 mulheres eram 1000 propriedades que lhe davam suporte para fazer alianças com o mundo inteiro, como ele fez, né? Tanto é que nós temos resquício dessas alianças de Salomão com os Rastafaris, né? Que não sei se por tradição ou por verdade, eles entendem que a rainha de Sabá, que era uma africana, eles acreditam que aquela visitinha que ela fez lá no reino de Salomão não foi uma visitinha, rolou um casamento político ali. E aí, a religião Rastafari, que significa príncipe da paz, né? Por isso que eles carregam aquele cabelo como uma coroa, são as coroas dos príncipes da paz, eles descendem de Salomão com a rainha de Sabá. Então o Rastafari é uma religião tipicamente afro-judaica, né? Que a partir do que a rainha de Sabá aprendeu com Salomão, ela passou pelos seus descendentes, e aí o descendente dessa rainha de Salomão, já no século XX, ele fez uma pesquisa da genealogia dele, olha, eu sou o número 224 dessa descendência de Salomão, que ele teve com a rainha de Sabá, e aí ele começou a promover a seita Rastafari, que são as seitas dos príncipes da paz, já que o Salomão era chamado de reino de paz. Na verdade, o próprio nome Salomão, o Shalom, seria filho da paz, né? Então, isso só para exemplificar no nosso dia uma coisa que foi herdada desse período de Salomão, né? Mas chega no capítulo 11, Deus manda falar umas verdades com o rei Salomão, e não é dele que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar do seu substituto, tal de Jeroboão, cujo nome significa multiplique-se,
expandam-se. Então, 1 Reis 11:26 diz assim: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, o profeta chegou lá com uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. E aí, como profeta é profeta, o que com Aías fez? Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, deve ter dito daquele jeito, né? Saltitando e fazendo todos os contorcionismos de um profeta tomado por alguma coisa. Então disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a tirarei das tribos, pois ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi todas as tribos de Israel, porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Não é essa história que está aí contada, condensada, e é legal que quando você vai estudando o próprio livro, esse próprio trecho, de acordo com as escavações, com uma série de pareceres que eles foram descobrindo, você vai vendo que até o texto, a maneira como o texto chegou até nós, ela chegou de maneira emocional. Você vê que a verdade nem sempre é o produto processado. Que até o produto ser processado, ele passou por uma série de vontades todas sinceras, ninguém estava querendo mentir. Mas você tem aí profetas de Israel que tinham uma visão sobre a coisa, você tinha profetas mais ou menos moralistas que estavam de olho em como essa história ia ser expandida, você tinha escritores que pertenciam ao reino do norte, Israel, e suas 10 tribos, né, cuja capital se tornou Samaria, e você tinha os profetas e sacerdotes do sul, do pequeno território de Judá, que já tinham uma visão mais elitista, conforme a gente vai ver no livro das Crônicas, né? De qualquer maneira, é interessante a gente já começar aí, porque a maneira como a gente lê a verdade do Evangelho e até a maneira como a gente vive essa verdade, ela é toda atravessada por essa rede de desejos, vontades, tradições, certezas absolutas. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com um colega meu pela internet, a partir de uma postagem que eu fiz. Eu li umas coisas do Caio Fábio e do outro cara, juntei as duas coisas e coloquei lá uns pensamentos no Facebook, né?
E aí eu coloquei lá e coloquei assim, baseado em Caio Fábio e esqueci o nome do outro autor. Que é um cara meio ateu que dizia mais ou menos assim, se Deus é amor mesmo, né, se Deus existe mesmo, a gente só pode dizer que esse Deus é o próprio diabo, porque tudo que você vê no dia a dia não mostra nada de um Deus que é amor. Né? Você vai dos maus tratos aos animais até a exploração cínica, política, ideológica e religiosa de mulheres, crianças, idosos, de uma sexualidade que as pessoas não aceitam. Você fala assim, mas por que Deus não resolve isso? E isso é esse filósofo dizendo. Aí o Caio Fábio, fazendo reflexão sobre esse filósofo, ele jogou, olha, por isso que o crente não tem saída. Ou a gente admite que alguma coisa errada aconteceu com a existência, que a Bíblia chama de queda, que por isso é que as coisas são assim, ou então, de fato, Deus é esse Deus que esse filósofo está falando. Né? Aí a pessoa convertida, bem intencionada, com sede de Deus, ela ficou preocupada em remediar a frase que eu coloquei lá. Já fez um comentário lá. Não, Deus existe sim e tal. E começou. Aí depois eu coloquei um comentário assim, esse Caio Fábio, ex-presbiteriano, ele não é um herege, não? Assim, ele não entendeu a postagem, né? A postagem já começa com a frase assim, olha, se nós cremos que de fato Deus existe, nós temos que acreditar que alguma coisa errada aconteceu com a existência colocada por nós. Você está dizendo, eu creio que Deus existe, eu creio no amor de Deus. Por isso que eu também admito que a realidade é macabra, porque a realidade, a humanidade e a natureza foram desfocadas desse amor. Mas não tem nada a ver com Deus e com o seu caráter, tem a ver com a gente. Né? Mas ele não entendeu isso. Então, aí você tem pessoas boas, bem intencionadas, mas estão preocupadas em não deixar ninguém ver alguma coisa que seja além daquilo, porque elas são bem intencionadas, mas elas não acreditam que quem convence o coração é Deus. É o Espírito Santo que convence o coração. Porque eu li aquelas frases ali e achei aquilo ali maravilhoso. É verdade. Deus é amor mesmo. Maus somos nós. Maldosos, sacanas somos nós. Eu não tenho nenhum problema com o que eu postei ali. Né? Aí eu fiquei pensando nisso, como que isso acontece no nível micro. Como que o Brasil é assim no nível micro. E como que isso acontece até na tessitura das Escrituras. Né? Na maneira como a verdade eterna chegou até nós. Ela chegou até nós toda atravessada por esses sentimentos de pessoas muito boas e profundamente moralistas, ou de pessoas totalmente desnorteadas, como alguns famosos que a gente conhece, mas com o coração cheio de amor. Né? Então, se a gente fosse pegar a história dos judeus mesmo, eles tinham problemas. Né? Por exemplo, depois do Império Babilônico, Israel acabou tendo contato com o Império Grego de Alexandre o Grande. Teve um contato com o Império Medo-Persa, lá nos tempos de Daniel, da Rainha Esther, depois veio o Império Grego. E no Império Grego eles tiveram de lidar com muitas questões complicadas, sem se perguntar, gente, porque você tem duas percepções acerca disso. Tinha um grupo de profetas que encarava toda aquela escravidão, todo aquele cativeiro, como um castigo de Deus, mas tinha um outro grupo de profetas, e acho que esses não conseguiram aparecer nas Escrituras, eles aparecem nas histórias, que eles entendiam assim, a questão não é se é castigo, porque Deus é amor, e até quando Ele castiga, Ele é amor. Então, se Deus permitiu que o povo ficasse 70 anos sendo cativo da Babilônia, e mais alguns séculos tendo contato com a cultura medo-persa lá de Ciro, do que hoje restou para nós como Iraque e Irã, e se Ele ainda permitiu que os israelitas tivessem contato com a cultura grega de Alexandre o Grande, o contato dos judeus com a cultura grega foi tão visceral, que a primeira versão que a gente tem para traduzir, por exemplo, o Livro dos Reis, chama-se Septuaginta, que seria chamada versão dos 70. Foram 70 anciãos que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, lá em Alexandria, que era uma cidade egípcia. Né? Alexandre fundou Alexandria no Egito, para exaltar o seu próprio nome. E em Alexandria, os judeus criaram uma cultura imensa fora dos terrenos de Israel. E foi ali em Alexandria que a primeira versão que chegou aos nossos dias, que é a Septuaginta, foi feita, com toda aquela tradição da comunhão íntima com Deus, da vocação espiritual, misturado com tudo que havia de melhor da ciência grega. E aí um grupo de profetas poderia olhar assim, gente, se Deus nos fez ter contato com essa cultura grega, tem uma coisa grega legal para nós, porque querendo ou não, nós somos a cultura grega, basta você olhar
todos os nomes da ciência, que é tudo grego, né? Biologia, antropologia, pedagogia, tudo isso é ciência grega. E daquilo que o Roma pegou, greco-latina, né? Então os nomes científicos são todos latinos, em homenagem a esse império grego-romano, que são os impérios dos homens, mas acerca dos quais Deus falou, por exemplo, com Daniel. Eu fui que pus Nabucodonosor sobre as nações. Olha, eu vou falar com Ciro, do Império Médio-Persa. Vou falar com Ciro. E ele vai fazer meu povo voltar para a terra deles. E depois, Deus fala através do profeta Daniel que vai vir um outro imperador, que ele ia ser muito poderoso, mas seu reino ia ser curto. E depois que o seu reino saísse, ele ia ser dividido em 4. Que foi o que aconteceu com o Império de Alexandre o Grande, que foi dividido por 4 homens fortes de Alexandre, que deu origem a 2 principais impérios, né? No sul, lá no Egito, os Ptolomeus, e ao norte, os Seleucidos, que foi criando aquela Jerusalém dos tempos de Jesus, porque Ptolomeus e Seleucidos ficavam brigando naquela guerra sem fim, e ali você tinha muitas crianças que tinham paralisia infantil, muitos cegos, muitos coxos, muitas prostitutas, muita mulher violentada. Aí na plenitude dos tempos, nasce o Filho de Deus vindo dessa guerra de Seleucidas e Ptolomeus. E aí você vai vendo até esses nomes no Evangelho, né? Cesareia de Filipe, Cesareia de Herodes, Cesareia de não sei o quê. Cesareia é algo de não César romano, né? E o nome Filipe ou Herodes, porque era um puxa-saquismo para o César e para o Herodes Filipe. Aí criou-se a Cesareia de Filipe, por exemplo. Então, as palavras bíblicas estão carregadas desses impérios, desses reinos humanos, que mesmo sendo humanos, ela foi toda perpassada pelo desígnio divino, que é só você ler Daniel do capítulo 10 até o capítulo 12, que você vai ver Deus entrando ali no meio das construções humanas, né? Estou dizendo isso por quê? Porque a gente pode fazer 2 leituras, e faremos 2 leituras aqui dessa pequena história de Roboão. Conforme o próprio texto diz, o rei Salomão, no meio da sua sabedoria, ele não conseguiu fazer como Davi. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele recebeu a vocação de Deus. E ele acatou essa vocação. Davi pecou como todos nós pecamos e como Salomão pecou. Por que Deus levantou para o Salomão e falou para ele: olha, os seus inimigos estão por aí, eu vou começar a deixar eles agirem. Porque Davi pecou, mas ele não se deixou enlouquecer pela sua própria história, né? O Salomão, de fato, ele enlouqueceu. Ele não perdeu a sabedoria dele, tanto é que você vai ver nos provérbios de Salomão, Eclesiastes, dizendo: fiz tudo, isso tudo é vaidade, correr atrás do vento. Mas ele enlouqueceu nesse sentido que, a partir de alianças políticas e a partir de muitas paixões, ele começou por amor às mulheres. E aí o texto moralista vai dizer assim: por causa das mulheres Salomão se perverteu. Ele era sábio demais para se perverter por causa de quem quer que fosse, né? Essa é a desculpa cultural. Na verdade, o Salomão se perverteu porque ele gostava daquelas mulheres, daquela orgia oficializada de ter aquelas mulheres, e aí, por gostar daquelas mulheres, ele pode deixar uma Astarote aí, que era a principal deusa dos Sidônios, né? Pode deixar aí uns Baalzinhos, não tem problema não. O importante é que a gente consegue manter isso tudo aqui. E aí, a gente não pode falar que foi só loucura, porque Deus nem chegar para um louco e dizer para ele: você é louco. Foi uma coisa feita de maneira consciente, senão Deus não iria cobrar isso dele, né? O Davi pecou tanto quanto o Salomão, porque todos pecaram, todos somos pecadores, mas existe essa diferença entre você se corrigir diante de Deus todo dia, como fez Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, e existe essa questão de você virar um apóstata apesar de ser chamado por Deus. Você se torna um cara totalmente sábio e totalmente cego. Eu estou dizendo aqui do Salomão enquanto vivo, eu não sei de nada do destino do Salomão. Na verdade, que já estive pregando outras vezes aqui nessa reunião, já sabe que, na verdade, Salomão foi o que ele conseguiu ser e ele está são e salvo na glória. É isso que eu consigo pensar de Salomão, na pior das hipóteses. Então, a melhor já é melhor ainda.
Tem gente que diz, o Salomão não foi salvo. Ele só foi um homem do tempo dele. Não serei salvo eu se usar da história do Salomão para fazer coisas iguais ou piores do que ele fez. Agora, ele foi um homem do tempo dele, ele conseguiu perceber o que ele conseguiu perceber. E ele foi um homem de ciência, um homem de sabedoria, um homem de filosofias, né? A gente pode até pegar na história, ele talvez, historicamente falando, ele foi um cara mais sábio do que os gregos que começaram a produzir sabedoria 400 anos depois de Salomão. Então ele tinha uma coisa de Deus ali, mas era algo que tinha a ver com o exercício e que ficou escondido na função dele de rei. Ele era rei, era imperador, o mundo inteiro estava de olho nele, ele tinha que produzir muita coisa, acabou ficando sem tempo para Deus. Já o Davi tinha essa briga interior que, no fundo, Deus queria que todos nós tivéssemos, que é esse mal-estar. Cara, o mundo inteiro pertence a mim. E eu só queria pertencer à presença de Deus. Deus gostou disso, sabe, Davi? E a gente vê isso retratado em Jesus, que sendo subsistindo como Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, né? Eu estou aqui nesse planeta miserável, eu não vou ficar aguentando isso aqui sozinho, não. Eu vou dar um jeitinho de sobreviver, é só 33 anos mesmo, já sei de tudo. Ele poderia recorrer a essas questões. Então, essa simplicidade que o Davi tinha, que Jesus tinha, Deus espera isso de cada um de nós. E o Salomão não conseguiu ter, vamos dizer assim, ele não conseguiu ter, nós olhando para ele. Deus olhando para ele vai dizer assim, olha, você tinha condições de ter, como você preferiu não ter a simplicidade, eu vou manter a minha aliança com você por amor ao seu pai. Então Salomão completou o seu reinado, mas antes dele morrer já ficou sabendo que em ele morrendo as coisas estariam divididas. 10 tribos para o norte ia ser dado a outro, e 2 tribos que se tornaram uma, né, que seria chamada Judá, mas na verdade foi uma mistura de Judá com Benjamim. Por isso que Deus fala com Jeroboão, vou dar 10 tribos para você e uma eu vou deixar para manter uma lâmpadazinha, para ter uma aliança com Davi. Eu não vou abrir mão da minha aliança com Davi. Davi é um homem de pressagem, Davi é uma prefiguração de Jesus nos tempos de vocês. Então até que venha a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, vai ficar um pedacinho para os descendentes desse Salomão. Aí Deus vai, primeira novidade que ele teve para Salomão é isso, sabe aquele cara competente? Olha você ver como é que Salomão estava ruim das bolas, né? Que ele vê um cara que é competente, laborioso, e o que ele faz com esse cara? Coloca ele para comandar o trabalho escravo. Quer dizer, a gente vive conforme a realidade nos traz, mas o Salomão ele acabou extrapolando isso. E esse menino sentiu, né? Então, ele me parece que pegou a sua condição de ser chefe dos escravos e disse, não gente, o rei está errado, o rei não pode, até porque não foi Deus que deu a sabedoria para ele, para que ele precisa explorar os outros para ser rei? Então ele arrumou um levante. Só que o Salomão ficou sabendo pelo profeta, não adianta você fazer nada com esse cara não, que esse cara vai reinar no seu lugar. Por isso o Salomão perseguiu ele para matá-lo. E aí naquela época, o faraó Cisar estava querendo fazer uma campanha dentro de Israel, porque ele falou para o Jeroboão, então servo de Salomão, fique aqui comigo, para te dar proteção. Quando o Salomão morre, o Jeroboão já volta com aquele pessoal, ele era tipo um comunista da época, né? Então o pessoal se juntou para ele, vão acabar com esse império, esses montes de coxinha governando sobre nós. E aí tinha um coxinha lá, o filho do Salomão, Roboão, assumiu o reino, foi pegar conselho com os idosos. O que eu falo para esse povo para eu poder conquistar o coração desse povo? E aí os idosos falam, olha, é só você tratar o povo com amor. Trata esse povo com amor, que esse povo vai te ouvir. Aí ele foi pegar conselho com os amiguinhos de faculdade dele. Você vai dizer o seguinte para esse povo, o meu dedo menorzinho, ele é mais grosso do que a mão cheia do meu pai. Aí ele, playboy, né? Vereador Léo Burguês de Belo Horizonte, foi lá aparecer, e aí o povo olhou assim, deu aquela canseira, falou, o que a gente tem com Salomão, com Davi, com esse povo aí? Se você é escolhido por Deus, é problema desse. Cada um para sua casa, Israel, vamos seguir a Jeroboão. Aí divide-se 10 tribos,
Claro que o filho de Salomão falou assim, opa, o golpe aqui tá ruim, né? Então eu prefiro ficar com uma tribo do que perder o reino todo. E aí começa aquela divisão que nós vamos ver em todo o livro dos reis. Mas o mais curioso dessa história, que eu queria pensar com vocês aqui em dois aspectos, queria pensar num aspecto amplo, para a gente conseguir pensar num aspecto pessoal, individual, é essa ingratidão que a gente tem de maneira imperceptível, né? Porque aqui no texto nós estamos vendo Deus revelando em dois níveis, um nível macro para um povo, através de um livro que a gente vem estudando de alguma maneira, e no nível micro, ele chega para um ser humano, foi colocado para ser chefe de escravo, assim, ó, você vai ser chefe de escravo, não, vou te dar 10 tribos desse povo. Olha que história bonita, né? O rei Jeroboão, ele se tornou rei por um desígnio divino. E não é porque o Salomão se rebelou, não, porque a gente já disse isso aqui, eu quero repetir. As coisas boas e más que vão acontecer na nossa vida, elas vão acontecer. O problema é que os nossos pecados fazem com que alguma dessas coisas más tenham cara de castigo e as coisas boas tenham cara de atrofiamento, mas elas vão acontecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Que de alguma maneira a descendência de Salomão ia perder as 10 tribos de Israel. O Salomão se rebelando ou não. Mas essa perda de 10 tribos torna-se rebelião por causa torna-se um castigo por causa da rebelião de Salomão. Né? Outra coisa, o Jeroboão, ele ia se tornar rei de Israel. Porque na verdade Deus tinha uma aliança existencial com Davi de fazer um rei e de fazê-lo uma pessoa protótipo de Cristo. Ele não precisava dominar o mundo inteiro, a vida inteira. A humanidade não aguenta a eternidade da bonança. Israel não ia ser império da humanidade a vida inteira. Então, aquilo tudo que aconteceu com Israel, o cativeiro, o país ser destruído, tudo aconteceu porque iria acontecer mesmo. Mas só ficou com cara de castigo porque os corações eram duros. E se não ficasse com cara de castigo, eles iam fazer o melhor proveito do mundo de ter sido levado para a Babilônia. Se nós formos olhar em histórias gerais aqui, nós temos muitas pessoas que no meio da crise do Brasil vão para o exterior e se dão muito bem lá. Agora, outra coisa é aquela pessoa com quem Deus fala pessoalmente e no meio da crise ela vai construir a vida dela para lá. E isso vai ter sentido como um castigo. Porque, de repente, ela até iria para o exterior, mas ela foi antes da hora e foi com fruto de incredulidade. Então, o fruto não rende. Só para citar um exemplo, né, de uma coisa mais geral, como estava acontecendo em Israel. E nós temos esses dois focos. Um foco mais amplo na vida de Jeroboão, ele fazia parte de uma história de Israel. O primeiro rei que Deus disse vai ficar com 10 tribos, enquanto eu deixo uma luzinha lá para Davi. E ele tem também um foco individual, que é um cara que ouve a voz de Deus, um homem bom. Ele se compadeceu dos escravos, ele se levantou com um povo para se rebelar contra o Salomão, querendo dizer assim, não vem com esse papo de sabedoria de Deus não, a sabedoria é de Deus, mas essa sua atitude é de gente safada. Ninguém aqui vai aceitar isso não. É esse cara que tinha essas convicções todas, e Deus dá valor a isso, por isso que ele manda um profeta com toda aquela teatralidade. O profeta veio com a capa nova, corta ela em 10 pedaços, em 12 pedaços, e dá 10 para o então chefe de escravos. Deus fez isso tudo mostrando assim, olha a importância que você tem para mim, olha o que você vai fazer com isso. Né? E geralmente, como Roboão, como Salomão, como todos nós, a gente acaba fazendo a pior porcaria do mundo com aquilo que Deus nos confiou. E aí o Paulo vai dizer, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque Deus já te dá uma consciência ampla de que você é para você não. Aí você vai fazendo as suas interpretações. Ah, eu não dou conta disso, eu não acredito nisso, eu não quero, na verdade eu queria aquilo. Você vai entrando nessas suas crises existenciais e vai se tornando um Jeroboão. Um nome que significa multiplique-se, cresça, torna-se na verdade um multiplicar e um crescer da própria maldição. Né? Deus falou comigo, mas agora que o negócio está comigo eu vou fazer do meu jeito, porque eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Se o Salomão fez as dele, por que eu não posso fazer as minhas?
Seria mais ou menos a mensagem do Roboão. E Deus fica calado, porque existem questões bem pessoais, bem íntimas aí, que ele não vai ficar expondo. Mas como essas questões viraram história, eu quero fazer uso aqui também de duas ferramentas que nós temos lá. Temos histórias nossas, como crentes brasileiros, conhecedores da palavra, e cada um aqui tem a sua história diante de Deus, acerca das quais eu não posso fazer nenhum julgamento, apenas conclusões ou dicas de prevenções, né? Mas eu estava pensando outro dia na história cristã do Brasil. Se a gente for pegar a história cristã, ela é imensa, mas eu quero pegar assim, da década de 80 para cá. Eu fui um adolescente apaixonado pelo Evangelho. Eu fico assustado quando eu vejo descendentes meus com essa paixão toda. Eu fui apaixonado pelo Evangelho, mas eu era um adolescente comum, né? Na igreja onde eu cresci, não se podia ouvir música do mundo, então eu me culpava porque eu chegava em casa e ficava escutando aquelas músicas assim. Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, o Traje a Rigor me assustava um pouquinho, porque eu achava que os caras tocavam bem demais, mas às vezes eles feriam os meus princípios, mas a letra é horrível, mas a música é maravilhosa. Tinha uma tal de sexo! Eles falavam as coisinhas lógicas na música sexo, mas tocavam bem demais, e eu, assembleando, ouvindo aquilo tudo aqui, me deixava uma paranoia. Porque você queria ser fiel a Deus, mas a cultura era perfeita demais para você manter a fidelidade 24 horas por dia. Né? Mas apesar disso tudo, Legião Urbana tinha aquela história, legião, a pessoa aprendeu a associar legião com legião de demônios. Depois de adulto, estudando as coisas, eu tive que descobrir que legião é um termo romano que significava uma tropa de 6.000 soldados. Legião era isso. Aí só porque nos demônios falaram para Jesus, não nos chames de... Não pergunte quem nós somos legião. Quer dizer assim, esse cara do cemitério está possuído por uma equipe de demônios semelhante a 6.000 soldados romanos. E para mostrar como eles eram, eles invadiram os porcos e afogaram todos os porcos que tinham lá. Para dizer, ó, isso tudo estava dentro desse cara. Que era uma espécie de... Como é que é o nome daquela moça que bomba na internet, Tati? A quase Big Brother? Aquela que fica com as tetas de fora? Inês Brasil. A Inês Brasil, a gente ri dela, né? Não. Mas quando você vai vendo com outros olhos, você chora, porque era tipo aquele gadareno. Ela tem as loucuras dela, tem uma história pessoal muito dramática, e ela foi aprendendo a dizer o seguinte, é isso que tem pra mim? Eu vou me safar no meio disso. Faço uns vídeos com o Big Brother e tal, e aí todo mundo adora. O dia que a Inês Brasil se converter, se ela não apenas se converter, mas ela tiver clareza mental da sua conversão, ela vai arrumar muitos inimigos. Porque o povo gosta desse show. Talvez a minha infância, um cara que era assim, era o Raul Seixas. Raul Seixas se converter, tá ódio para todo mundo, porque você precisa daquele cara doidão cantando, o Rock nas aranhas, aquele negócio todo. Aí você tem o Inês Brasil, que todo mundo aplaude porque ele é a loucura, que ninguém tem coragem de ser, mas de repente ela até chora escondida, ela nem sabe por que ela é assim. E ao mesmo tempo aquela imagem trouxe muitas vantagens para ela, é o gadareno. Né? Aí o texto bíblico fala, quando eles viram o gadareno limpo, são em perfeito estado, eles falam assim, sai daqui Jesus, sai daqui, o Senhor acabou com o nosso show. Eles falam isso, manda Jesus se retirar da cidade porque acabou com a graça deles. Aí são as Inês Brasis, a Bibi do Brasil, que agora está namorando com aquele comentarista esportivo e se converteu. Mas as pessoas gostam de alguém que seja louco para elas se acharem que são normais. Né? Então o que acontece? Nossa, por que eu cheguei na Inês Brasil? Fiz uma viagem, estou me perdido. Pela saga de Jesus, por que eu cheguei nela? Mas eu estava dizendo que a gente faz essas loucuras no nível individual. E aí, o Roboão fez isso. Eu estava falando da nossa história do Brasil, né? História extensa, e eu quero pegar dois ou três exemplos, um interligado no outro, para mostrar essa coisa que se parece com Davi, Salomão e Jeroboão. Porque não adianta a gente ficar falando de histórias bíblicas se a gente não consegue compreender o espírito que escreveu essas coisas na nossa cultura também. Eu vejo, por exemplo, 3 exemplos, né? Nós temos um cara
estava falando que eu era um adolescente temente a Deus, e aí eu fui vendo o nascimento, o ápice, o declínio, com todas as aspas, de alguns, e o ápice eterno de outros que me tremem o coração. Aí na minha adolescência, por exemplo, eu descobri esse cara que vocês viram postando coisas sobre ele lá na minha página, que é o tal do Caio Fábio da Araújo Filho. Então, foi um cara que recebeu de Deus extrema sabedoria, e aí, sabedoria melhor que a de Salomão, porque ele não se tornou um polígamo, não tinha 1000 mulheres, só tinha uma mesmo. Tinha uma vibe moralista, embora tivesse uma mente livre. Uma vibe machista que ele tem até hoje, porque não deixou de ser um ser da cultura dele. Ele carrega a macheza na pele, né? Aí, sobre essas questões pessoais, sem nenhum problema, mas um homem profundamente temente a Deus. E que, de repente, como o rei Davi, ele se viu numa complicação pessoal de nível nacional. Porque quando Deus coloca um cara ali para ser visto por todo mundo, as coisas pessoais dele acabam virando coisas coletivas. Então, ele que vinha sendo casado há 23 anos com a mãe dos 4 filhos dele, de repente você pega uma situação onde ele sutilmente, pavorosamente, não tinha como mexer naquilo, se viu apaixonado pela sua superintendente de seus projetos sociais. Né? Aí, de repente, em função disso, não tem como o casamento continuar depois disso, ainda mais aquele casamento que estava para o Brasil inteiro ver, não tem como aquilo continuar. Eu já até li texto dele que ele falava com o filho dele assim, gente, como é que eu vou fazer? Aí o filho dele fala assim, pai, isso aí só vai se resolver por meio de um escândalo, não vejo outra coisa. Mas o dia que isso acontecer, pai, você já está perdoado, porque a gente não vê outro caminho para vocês. É só por meio de um escândalo. E o escândalo foi que essas questões todas vieram, ele e a então, esposa dele entenderam que não dava mais para continuar, porque continuar com aquilo só se Deus aparecer e assim, continuem. Porque quando Deus aparece e diz continua, ele vai continuar com todas as desconfianças, amarguras e ódios, insinuações do mundo. É difícil você curar uma coisa dessa. Mas graças a Deus, como Deus foi bom com Davi, falou, ó Davi, a existência não perdoa não, você vai penar pelo que aconteceu, mas o filho dessa mulher aí vai ser o seu sucessor. Porque Deus entendeu as razões bem pessoais de Davi para entrar aqui. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado nenhum. Ele compactua com as nossas limitações em meio aos nossos pecados. Né? E aí Deus entendeu. Tanto é que o filho da Batseba, que foi a mulher fruto do escândalo de Davi, foi que virou o sucessor dele. Mesmo não sendo ele, tinha um tal de Abias que queria pegar o trono. Mas Deus apareceu assim, não, é ele, o Salomão, quem vai substituir o rei Davi. Porque Deus é misericordioso mesmo. E ele é misericordiosamente escandaloso para o pessoal da moral, graças a Deus. E aí alguém da minha geração que eu vi que essas coisas não ficam só lá na Bíblia, acontece no nosso dia, foi o tal do Caio Fábio da Araújo Filho. Ele encerrou o casamento, e aí quem quiser ler as histórias pessoais estão todas lá no site dele, quando ele diz que um velhinho numa praia foi ao encontro dele, e quando ele ainda estava conhecendo a atual esposa dele, com quem ele já é casado há 2001, há 15 anos, 15, 16 anos, o velho chegou para ele estava disfarçado na praia, falando com Deus com medo de ser conhecido, e aí um velhinho chegou lá, inclusive falou sobre o portão dos invisíveis. Ele falou que você entender que negócio é de portão dos invisíveis, que aí com o tempo ele foi falar, gente, hoje eu estou entendendo a história do velhinho, é o portal dos invisíveis. Mas o velhinho nunca imaginar nada de internet, questões cibernéticas, era o portão dos invisíveis. E aquela VTV lá é o verdadeiro portal dos invisíveis. Passa a gente ali de tudo quanto é tipo, se está fingindo ou não, mas é só coisa que a gente não sabe o que fazer com aquilo. Né? E eu já tive o prazer de acompanhar muitos programas ao vivo, assim, cara, Deus existe, está ali, ó. Não precisa nem estar no Jornal Nacional, Deus está na cara do Brasil, só não vê quem não quer. Deus teve misericórdia do homem e deu ele um novo e vivo caminho, como diz as Escrituras. Porque o caminho é novo e é vivo, e as coisas não se perderam. Né? Pensando no foco pessoal dele, que eu fiz questão de acompanhar porque eu tive um privilégio acerca dele, que ele ainda não sabe. Espero encontrar aquele antes de morrer para dizer isso para ele, sem fanatismos. Eu falo essas coisas todas sem fanatismo. Já tive chance de estar com ele e ficar de tietagem. Eu tenho um ídolo. Eu tenho alguém que eu percebi na minha geração que chega perto desses caras aqui
e que eu já me sinto herdeiro de muita coisa que Deus me fez ver ali. E uma das primeiras experiências de herdeiro, e eu já estou dizendo aqui que quem não gosta disso, suma, porque você não está aqui servindo a mim, você pode estar servindo a Deus ou suas percepções. Mas eu me lembro que no ano de 1997, eu desempregado, e a Brenda recém-nascida, ou ela estava nascendo? Não, a senhora estava grávida da Brenda. E eu tinha acabado de perder o emprego, eu estava numa livraria Record, em frente ao Parque Municipal. Eu lembro que eu estava ali, e me deu uma compulsão, eu atravessei até fora do semáforo. Entrei na livraria, achei uma biografia desse tal de Caio Fábio, que já era odiado desde muito tempo, já quando ele era famoso, né? Eu comprei. Depois que eu comprei, eu fui para casa com um pesar no coração e aquela voz assim, puxa, você não está tendo o que comer na sua casa, você está comprando esse livro, que o papel é idiota que você está fazendo, não sei o quê. E eu fui todo chateado, escondi o livro para me dar uma na cara e tal. Aí de repente Deus usa uma pessoa para falar comigo, é uma coisa até inusitada, que a pessoa não suportava a figura dele também, né? E na época eu dizia até para essa pessoa, não sei não, mas eu estou vendo que esse cara vai perder a fama dele, mas Deus vai reerguê-lo depois. E aí Deus tomou essa pessoa e falou comigo assim, ó, não fica chateado por ter comprado aquele livro, não, porque fui eu que fiz você atravessar aquela avenida. Eu achei legal que a pessoa nem sabia que eu tinha atravessado a avenida, aquela coisa toda. Fui eu que te fiz parar ali, atravessar aquela avenida, entrar naquela livraria e comprar aquele livro. Fui eu. Agora escuta o que eu vou te falar. E o que ele me falou eu não vou falar para vocês não. Ele falou aquelas coisas todas que são pessoais, né? E falou assim, ó, eu vou tirar esse homem dos olhos do povo, mas eu vou fazer ele voltar de novo. Isso foi em 1997. Em 1999 estourou o escândalo, né? Você viu, pastor Caifás, não sei o quê. E eu fui ver a história, nem era escândalo, só escândalo para quem odiava, quem fica procurando motivos para te desqualificar, né? Era uma crise que acontece talvez até na família de quem... Aliás, eu fui conhecendo depois muita gente que metia a língua nele. A história dessa pessoa é pior, história feia, de gente cínica, safada, nojenta, que permanece na prática do pecado. Ele não, ele teve um incidente na família, eles resolveram como puderam resolver, tanto é que tudo é tão bem resolvido que as duas famílias que se formaram são muitos amigos, eles viajam juntos e tal, e não tem troca de casal, não tem nada. É porque foi uma coisa que teve a intervenção divina. Foi Deus que fez aquilo. Quando eu falo isso, não estou dizendo assim, eu queria que acontecesse isso comigo. Não, eu fico feliz de ver a mão do Senhor no meio de loucuras humanas. Onde ele fala assim, o que eu elegi eu preservo. E o mistério de Deus na vida da gente, porque o que eu vejo é o seguinte, aquele casamento de 23 anos tinha de acontecer, porque aquele casal tinha que ter aqueles 4 filhos que eles tiveram. Agora, como eu sempre, lá naquela época, já tive aquela convicção, em nenhum lugar na Bíblia está escrito que o casamento é indissolúvel. O casamento é um caminho para os dois que querem andar diante de Deus. Agora, eu não posso falar, é indissolúvel. Isso não está escrito na Bíblia, isso é coisa que a religião inventou. Porque você pega situações como essa, por exemplo, na verdade eu vejo que Deus fica bem calado em qualquer casamento que vai se romper. Ali Deus salvou porque aquilo faz parte de uma história mais ampla. Faz parte de uma cultura mais ampla. Né? O que é pecado, Deus trata como pecado. E o que não é, Ele tem toda a misericórdia dele. Por exemplo, a separação em si não teve nenhuma questão pecaminosa. Mas pecaminoso foi o processo, porque quando você vai investigando a história, foi uma coisa que durou mais ou menos 3 anos para ele ter coragem de dizer, gente, deu bicho, não dá. Tudo isso que eu estou fazendo diante de vocês, a fábrica de esperança, todo esse projeto social, foi feito numa situação que não dá. Aí, esse aspecto, ele como um homem que reconhece Deus como pai, falou, não, Deus me disciplinou. O leão da tribo de Judá deu uma patada na minha cara, ele fala isso. O aspecto pecaminoso foi isso, como Davi. O problema dele não era nem ele ter se afeiçoado de uma outra pessoa, o problema dele foi, para esconder isso que ele fez, ele cometeu crimes, arrumou uma estratégia de guerra para colocar o marido lá para ele ser morto. Né? E isso que aos olhos dos homens, nossa, esse cara sabe, cara é esperto, eu não criei você para ser esperto. Eu criei você para ser a demonstração do meu caráter, e agora você virou esperto, eu não sou esperto. Até porque se eu fosse esperto, eu não tinha feito nenhum de vocês. Vocês usam toda a inteligência que eu dei para ficar falando mal de mim, vocês são espertos. Então, quando Davi foi ficando esperto,
Davi, e a espada não vai se apartar da sua casa para você nunca mais ficar esperto. E aí Deus fez isso com o Caio Fábio também. Nesse aspecto dele ficar cozinhando nessas questões, e aí eu não estou aqui julgando a pessoa dele, estou dizendo do fenômeno que foi público, foi produzido o texto e tudo. E nessa história toda eu percebi uma coisa interessante, que eu vejo isso como um dos castigos, ou um dos mal-estar dos oportunistas, né? Que é assim, na hora que o Caio Fábio chega lá no auge dele e despenca aos olhos do povo de Deus, que ele nunca despencou aos olhos de muita gente, uma figura entra, uma figura meio jeromônica, assim, o Caio Fábio cai, aí o outro entra. E não é de maneira elogiosa que esse cara entra, não. Eu vou falar aqui sem medo de ser julgado, porque eu estou falando de situações públicas da vida aí de uma dessas pessoas. Eu tenho toda a misericórdia do mundo. Outro dia eu vi uma entrevista dele lá no Conexão Repórter. Não sei se a Sônia percebeu, ela queria saber o que eu achei da entrevista. Eu fiquei sem saber o que falar, porque eu fiquei compadecido dele. Eu falei, puxa, o Silas é uma pessoa, né? Ele tem família. A mansão dele é linda. A casa dele é linda, a igreja dele cresce portentosamente, tudo com um discurso muito safadinho, mas parece que alguma coisa ali nele é meio bobinha, né? E aí você vê assim, o Caio Fábio cai e vem a outra figura, que vem do jeito que o povo gosta, porque o povo gosta de apanhar, o povo gosta que você surrupie eles, o povo gosta que você dê cacatada, né? O povo gosta que você decore a pregação de meio-dia até 6 da tarde para você não cometer nenhum erro, ficar fazendo essas viagens que eu fico fazendo aqui. O povo gosta de coisa perfeita. Igrejas, então, o tal da Assembleia de Deus Vitória em Cristo é a imagem de perfeição. E que atribui tudo à sabedoria que Deus deu a Salomão, ao império que Deus deu a Salomão. Mas esse cara, ele era de uma igrejinha, ele era baterista, tal. Aí, outro dia eu vi Deus usando alguém para falar com ele. E é uma coisa estranha, porque quando eu via Deus falar com o cara, é uma coisa assim, cara, que legal, Deus gosta desse cara, esse cara é amado de Deus mesmo. Mas quando você vê o outro, o cara estava pregando, parou e falou assim, olha, eu vou te levantar sobre essa terra. E é por causa deste homem aqui, era sobre o Silas Malafaia. Por causa deste homem eu vou te levantar. Aí ficou todo mundo comovido, e esse povo não percebeu um detalhe dessa profecia aí. Que Deus estava dizendo para o Silas Malafaia, tudo que eu vou fazer na sua vida é por causa desse velhinho aí, ó. Eu amo tanto esse velhinho que eu vou te usar para sustentar tudo que esse velhinho construiu. Porque, não sei se você sabe, foi assim que nasceu a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a DEVEC. O velhinho morre. Quando o velhinho morre, Silas Malafaia faz uma reunião no concílio da igreja, desliga a Assembleia de Deus da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e aí ele vira o imperador da DEVEC. E aí, é claro, ele parou de vender DVD, parou de vender livro como louco que ele vendia. E ele virou o Silas Malafaia estável, aquele que apareceu no Conexão Repórter. Pode procurar, que já está no YouTube. Uma casa linda, com uma empresa maravilhosamente bem de venda, e que ele atribui tudo a uma sabedoria de Deus, mas não é sabedoria de Deus, é esperteza humana. Mas eu não posso dizer assim, que Deus tinha um propósito de usar esse cara para pregar o Evangelho. O problema é que desde o comecinho da carreira dele, ele foi fazendo aquilo tudo misturado com esperteza humana. Vou contar só uma das espertezas para vocês verem que é esperteza mesmo. A minha sogra, durante muitos anos, ela foi contribuinte do ministério dele. R$30 todo mês. Aí todo mês ela mandava R$30 e recebia um livrinho. Era 30 e um livrinho. 30 e um livrinho. Os livros do Malafaia, ninguém que recebe lê. E o livro não valeria nem R$5. Como é que eu não disse na prática? Ele está vendendo um livro de R$5 a 30, né? Aí eu falei, não, mas eu não estou vendendo, eu estou dando uma recompensa. Beleza, aí é só você ir lá na Associação Evangélica dos Escritores, é a ABEC, Associação Brasileira dos Escritores Cristãos. Você vai ver que quase todo ano os livros do Silas Malafaia configuram como os livros mais vendidos. E como é que eles entram como livros mais vendidos? Eu não conheço pessoas que vão na livraria comprar livro de Silas Malafaia. Eu conheço centenas de pessoas que receberam esses livros das doações que eles fizeram. Mas olha só como é que é a espera. Ele dá o livro a troca de R$30 e coloca os livros nas estatísticas dos vendidos. Um homem segundo o coração de Deus não consegue nem pensar em fazer um negócio desse. Porque isso é muito desonesto.
Porque se de repente os livros são vendidos, eles não são lidos. Do contrário do outro, do Eterno Abominável, que antes do livro dele sair, há um mês, ficava todo mundo ali falando, já chegou o livro dele, já chegou, todo mundo querendo comprar de tudo quanto é jeito. As livrarias ficavam loucas, faziam aqueles standzinhos. Eu lembro que essa biografia que eu comprei, 4 editoras caíram no pau disputando, ele não negociou com nenhuma, ele não pediu para elas vender. Elas é que iam atrás dele, porque como diz o versículo que Davi fez, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Foi assim com Davi, foi assim com Jesus. Quem tem poder, as pessoas ouvindo atrás. Por exemplo, eu coloco meus videozinhos na internet. Eu não estou caçando acesso, eu coloco ali por uma questão pessoal. Eu sou um cara relativamente conhecido nas igrejas aqui da região. Houve um tempo que esse nosso encontro estava sendo muito frequentado por pessoas de igrejas dessa região. E aí eu estava assim, gente, eu não estou gostando disso, eu não estou fazendo esse trabalho para arrancar ninguém da igreja de ninguém. Tanto é que eram pessoas inconstantes que elas nem estão aqui mais. Servia só para gerar atrito. Aí eu falei com Deus, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a colocar meus vídeos na internet, porque aí eu vou começar a atrair um povo que não é dessa igreja, dessa região. Então se aquilo ali virar campeão de visualizações ou não, pouca diferença faz. Né? Existem coisas que Deus vai fazer ao seu tempo. Quando Jesus nasceu, Deus providenciou uma estrela para chamar os magos. Quando Jesus nasceu, os anjos chegaram cantando para os pastores. Jesus foi crescendo, ele foi colocando as pessoas no caminho dele. E isso foi um movimento lento. Não era questão de Adevé, que meu sogro morreu e eu rapei tudo para eu. Né? Porque eu vou me sentir muito mal quando eu for ficando esperto, malandro, pilantra e nojentinho. Por isso que eu tenho esse experimento. Eu coloco lá, nem é visualizado direito se você for olhar. Porque não é para ser visualizado. O meu único objetivo eu estou colocando ali para ser visualizado por quem tiver de ser visualizado. Não é para virar campeão de nada. Mas ele não. Ele te dá um livro, recebe R$30 por esse livro e coloca o livro na lista dos mais vendidos. Só que é um livro tão vendido quanto não lido, que ninguém lê. É uma estratégia de marketing. Já fui assessor de um pastor vereador e ele tinha uma secretária que fazia isso. Ô pastor, me dá isso aqui que eu vou transformar isso aqui em R$5.000 agora. Ela pegava um sermãozinho meia boca, transformava aquele num livrinho de 30 páginas, com aquelas larguras, aqueles espaços bem grandão para dar a página, e vendia. Vendia para ali. Dinheiro para a campanha eleitoral. Aí, essas pessoas deixam de ser de Deus? Não. Mas elas vão se tornando Jeroboões, gente com o coração muito feio, muito misturado, muito enojado, acerca dos quais elas falam assim, eu preciso dar um jeito nisso uma hora, eu preciso me afastar disso. Isso aí vai virando uma herança maldita. Aí eu estava dizendo, na hora que cai esse cara aos olhos do povo evangélico, nasce um que os evangélicos querem, mas que tem todos esses sinais do que eu chamo de espírito do anticristo. Que o fato de alguém ter o espírito do anticristo não quer dizer que essa pessoa seja do diabo. Quer dizer que ela está se prestando inadvertidamente a um papel diabólico, que é o quê? Ninguém vai negar que ele é um dos maiores pregadores da atualidade na mídia. Né? Ele pegou para si um assunto específico, porque como ele é esperto até para vender livro, ele também é esperto para se manter na pregação. Sendo que nem precisava, porque se foi Deus que levantou, por que eu preciso recorrer a determinados assuntos para eu me manter? Ele tem um assunto, o assunto dele é o orifício dos gays. Tudo que tiver a ver com gay já vira espetáculo, porque o assunto que colocou o Silas Malafaia lá em cima. Mas como o crente gosta disso, o crente gosta de ouvir falar mal das relações íntimas dos gays, aí o Silas Malafaia vai se manter assim o tempo todo. Para o Silas Malafaia, por exemplo, Jesus é um cara sem estratégia, porque Jesus um dia teve uma chance de multiplicar pão para 15.000 homens, fora mulheres e crianças. E cadê a sabedoria que eu aprendi com aquele cara, Michael Murdock? Porque o Michael Murdock já olhava para 15.000 homens, gente, nós precisamos manter isso aqui. E aí eles fazem congresso para ensinar para o povo como manter uma multidão, bababá. Por isso que a igreja dele vai de, sei lá se é de mal ou pior, de imagem em imagem, não sei. Eu sei que eles têm as manhas de manter a multidão. Eles têm as manhas da dinâmica de grupo. Eles têm um mercado que eles conseguiram administrar para si. Aí ele entra de um lado como defensor dos evangélicos e como o cara que quer prevenir o povo de Deus dos orifícios gaysais. Né? E assim ele vai se mantendo. E aí você olha para aquilo assim, puxa,
Deus queria levantar esse cara e ele até está em pé por causa daquele homem. Mas é o tipo de cara que você vê, eu posso estar redondamente enganado, é só quando acontecer que vocês vão ver. Não é o tipo de cara que quando falecer, tudo irá com ele, não deixará memória, não deixará nada. Parece que quem tem o espírito do anticristo, homens de Deus que se deixar levar pelo espírito do anticristo, tem esse castigo em si. Vai embora sem levar, sem deixar nada. O outro não, o outro incomoda pra caramba, dá muita polêmica, mas ele já é. Samuel fez uma tese numa faculdade de teologia rigorosíssima de Belo Horizonte. É um dos melhores cursos, se eu pudesse, tivesse tempo e dinheiro, eu faria lá. E uma das bibliografias obrigatórias do TCC dele foi o Caio Fábio de Araújo Filho. Nem morreu, já fez história. Né? Porque, como diz o Salmo de Davi, bondade e misericórdia me seguirão, porque o que foi feito em Cristo. E o sucesso que teve brotou dos milagres, não foi coisa que você fabricou e chamou isso depois de vendas. Né? Ele conta, por exemplo, que ele vendeu 5 milhões de livros, que ele pegava aquele valor, tudo que ele recebia, e jogava tudo na fábrica de esperança, jogava tudo quanto é coisa. Não ficava com nada para ele. Tanto é que ele não tem nada. Né? Já o Silas Malafaia, pode olhar lá. Estou dizendo de coisas públicas, estou fazendo acusações pessoal. Vá lá, no programa que ele gravou. Cada filho dele tem um apartamento aí de 800 mil dólares. Né? É de 400 mil dólares. Ele tem um patrimônio de mais de 4 milhões. E ele falando assim com muita alegria, porque a Forbes falou que eu tenho patrimônio de 1 milhão, eu só tenho um patrimônio de 4 milhões e meio. Gente, um pastor que vive de ofertas do povo de Deus, ter um patrimônio de 4 milhões e meio é muito dinheiro. E é fruto desse conchavo. E eu não estou aqui julgando, estou aqui apenas constatando o que ele mesmo disse no programa. Com muita alegria. Ele não se enxerga. E aí que meu coração doeu, eu fiquei pensando, poxa, ele não se enxerga. Ele acha mesmo que não é um patrimônio grande. Alguém aqui tem um patrimônio de mais de 1 milhão de reais? Pois o Silas tem um de 4 milhões e meio. E ele nunca trabalhou fora, então não, ele é um tocador de igreja desde novinho. Ou seja, tudo que ele conseguiu foi assim, no gogó mesmo, literalmente no gogó. Vitória em Cristo! 4 milhões e meio. E eu vou dizer o quê? Que Deus deu isso? Sendo que o Deus em pessoa veio dizer assim, cuidado com as riquezas. O apóstolo Paulo falou, olha, os que querem ficar ricos caem em ciladas e tentações, como ele caiu. Porque você acha o quê? Como é que ele vai fazer agora para desbancar aquilo tudo? Ele vai ter que manter. E ele está tão poderoso, e aí dói, porque aos olhos do povo são livramento de Deus, e aos olhos do Espírito Santo é tristeza, porque ele está tão poderoso que ele sabe se safar até daquilo que encontra acerca dele, como aquele cheque de 100 mil reais. Aquilo é um crime. Mas como ele tem poder, ele tem advogados maravilhosos, não sei se você sabe, ele tem pessoas contratadas para todos os dias ir nas páginas sociais e enxugar tudo que fala de mal dele. Então, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa que história dele, eu já baixo no meu computador, porque vai ser tirado dali em alguns dias. E tiram mesmo. Você vai lá, algumas coisas não existem mais, ele paga. E não é barato, não. São hackers que vão lá, invadem as coisas que estão lá na rede, tiram. Quer dizer, um homem de Deus precisa de alguém fazendo isso, limpando o seu nome? Né? Não é em nome de Jesus que eu estou? O meu nome, se Jesus me proteger, é igual Davi, Senhor. Ou Pedro. Para onde que eu vou se o Senhor não me proteger? Né? Como o próprio Caio fala, que já poderia estar morto, mas Deus até hoje o tem protegido. E ele não anda com segurança nem nos tempos de ultrafama dele. E o Silas anda com 4. 4 que a gente vê, tem mais 4 fica... E ele outro dia ele fez um vídeo ameaçando, né? Chega perto não, porque vai levar bala. É isso que a gente chama de espírito anticristo, porque quem anda com Jesus não diz uma coisa dessa para as pessoas. Não estou dizendo que ele não seja de Jesus. Mas as obras dele, Jesus ensinou a julgar. Porque é tão simples julgar nesse sentido. Quem anda com Jesus vai dizer no chefe Pedro com segurança que vai levar bala? Se Jesus fizer alguém morrer e chegar em você, foi Jesus quem fez, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso nem te garantir que você vai morrer. Né? Mas ele faz isso e acha que ele está fazendo isso porque ele é um homem de Deus e no Brasil ele é muito perseguido, ele tem que se proteger. São os Jeroboões, né?
gente que Deus capacitou, Deus até falou, mas quando assume o trono, promove o culto de Astarote. Quer dizer, Deus colocou no lugar do Salomão por causa da Astarote, ele foi lá e colocou uma Astarote em cada cidade de Israel. Né? E até por questões políticas. Você pega, por exemplo, um cara, que era o terceiro que eu ia falar, que faz parte da história do país de maneira trágica, né? Que é o pastor Marco Feliciano, que na minha opinião, a história pessoal dele é mais bonita do que a do Silas Malafaia. Porque o Marco Feliciano é aquele filho não programado, um filho que seria hoje chamado filho bastardo. O pai dele pegou a empregada, um homem bem mais velho, e aí nasceu o Marco Feliciano. Mas aquele menino apanhou, aos 13 anos já era viciado em tudo quanto é coisa, de acordo com as histórias que ele conta, lá na Vila Tatu, em Orlândia, São Paulo, papapá. E aí Deus vai e usa uma velhinha no meio de um culto de oração da Assembleia de Deus e fala: meu servo, vai chegar um dia onde você vai ser ouvido ao mesmo tempo, no norte, no sul, no leste, no oeste. Então o presbítero falou assim: cala a boca, mulher. Deus é onipresente, só Deus, você está falando besteira aqui. Aí a velhinha ficou sem entender o que Deus estava falando. E aí um dia em público ele mesmo contou isso. Então, gente, na verdade você estava falando era de tecnologia, e o pastor achou que Deus estava, o presbítero achou que Deus estava, que nem era Deus, que ele era uma blasfêmia. Porque naquela hora que ele falou aquilo, precisamente no ano de 2004 até 2006, o Marco Feliciano era disputado pelas locadoras no norte, no sul, no leste, no oeste, e muitos de nós aqui já vimos muitos DVDs dele. Alguns, inclusive, que eram clássicos, né, como O Dia da Aprovação, não sei se alguém já ouviu isso. E aí, daquele jeitinho pessoal dele, esse negócio todo, tinha uma palavra de Deus ali, que um público ouvia. Mas você via que, junto com aquilo, olha o Jeroboão, junto com aquele cara que foi o primeiro não pastor a pregar nos Gideões Internacionais, nos Gideões Missionários da última hora, melhor dizendo, no meio daquilo tudo, ele se deixa levar por conchavos humanos, né? Porque tem um pastor americano que eu conheço, antes do Marco Feliciano aparecer, olhava para a Sônia e falava assim: Sônia, esse pastor aí não rola. Mas aí, como ninguém do Brasil consagrava o Marco Feliciano, já com ciúme da popularidade dele sem ele ser pastor, ele foi nos Estados Unidos e o tal do pastor consagrou ele lá. Aí ele voltou de lá com uma carteirinha de pastor. Aí depois ele fez um curso de doutor em divindades, porque ele já não aguentava mais ficar sendo chamado de menino bobo que não sabe de nada e tal. Agora ele tem um divindade para esfregar na cara de quem fala mal dele, porque todo baixinho é invocado, ele é o baixinho invocado, ele fala isso. Ele fala isso. Né? Então, como eu sou baixinho invocado, e aí ele foi se tornando um exímio contador de história. Era legal ouvir as pregações dele, porque tinha um carisma que você viu que foi dado por Deus para fazer um texto bíblico como esse que eu estou dizendo para vocês, ficar muito mais interessante de ouvir. E aí as pessoas ouviam aquilo e elas contribuíam, e elas contribuíam com a pregação, e elas contribuíam comprando DVD, e ele foi um campeão de DVD. E o Silas Malafaia ficou com inveja, porque o Marco Feliciano vendia DVD pelo mérito mesmo, que eram pregações bem feitas que as pessoas queriam comprar. O Malafaia botava o camelô para vender os DVDs dele. Né? Aí depois que as pessoas engoliam goela abaixo, ele é meio chato para ter razão, essas gays aí. Aí eu ainda tenho muitos sonhos por causa dos gays. Né? Só que no meio disso tudo, duas coisas o Feliciano foi fazendo que eu fiquei assim: meu Deus, tem misericórdia de nós. Porque um homem que era convidado pelo mundo inteiro para pregar, porque Deus disse que ele ia fazer isso, e ele não era pastor, ele estava dando rasteira em sogro nenhum, não estava fazendo nada. Do nada, Deus deu a ele um nome. Aí, o que ele faz? Ele começa a estabelecer uma cota mínima. Eu estou falando do ano de 2006. Um pastor amigo nosso, já em 2006, contava que o Marco Feliciano colocava para pregar por hora R$6.000. E aí ele contratou um marqueteiro. Quando o homem de Deus contrata um marqueteiro, você já sabe, né? Contratou Satanás. Aí o marqueteiro disse: não, porque você tem um nome e tudo que fala a seu respeito vai gerar outras questões, então é isso aí, R$6.000 por hora. Aí você viu que tanto de igrejinha querendo ter aquele homem que recebeu um carisma de Deus por R$6.000 da sua igrejinha. Só que ele sabe que aquilo que ele tem é dom de Deus. E dom de Deus é uma coisa difícil, eu vivo isso. Dom de Deus te deixa muito inseguro. Porque você está falando por um público que você sabe que nem sempre está interessado naquilo que você está falando. O dinheiro não entra sempre, você tem que contar todo dia com aquela historinha das aves dos céus.
E você está vivendo todo dia na beira do abismo, tendo que confiar na mão de Deus mesmo. E você tem vínculos pessoais, familiares, toda hora dizendo assim, olha, tá aí pregando. Pra vocês terem uma ideia, eu estou aqui pregando para vocês, eu tenho um filho aqui no quarto. Olha que testemunho mais negativo para mim. Né? Aí alguém fala, mas esse cara, olha o filho dele, aguenta ver ele pregando, por que ele está pregando? Vai, filho, tem alguma coisa lá. Né? Então você imagina, você olha para isso tudo, aí o Marco Feliciano foi olhando para isso tudo. Foi olhando para isso tudo, e aí ele fica assim, esse povo uma hora vai parar de comprar meus DVD, tecnologia avança, o que ele fez? Começou a querer entrar para a política. Isso eu lembro, porque do mesmo jeito que um profeta aqui falou com Jeroboão, teve um profeta de Deus, lá nos Gideões Internacionais, que foi o lugar onde Deus o ergueu, estava pregando uma mensagem chamada 5 verdades que a fama escondeu de Elias e uma de Eliseu. A mensagem parece que foi feita para o Marco Feliciano. Aí chega uma hora que ele está contando a história, não sei se vocês já viram essa mensagem do Elson de Assis, de 2006. Não. Com aquele jeitão assim, brilhante, pentecostal. Aí chegou a hora que ele está falando que o Eliseu, quando foi chamado, ele falou assim, tem que matar o boi. Aí ele vira assim, mas aqui tem gente que já matou o boi, agora quer ressuscitar ele. Aí ele vira e fala, viu, Marquinhos? O dia que eu ver o teu nome num panfleto de política, ele começou a falar, querendo dizer assim, que o cara que estava querendo matar o boi, que matou o boi e agora estava querendo ressuscitar, era o Marquinhos. Aí, uns 2 anos depois, eu vi o Marquinhos falando daquele episódio. Assim, não, porque eu tinha ignorância sobre política e tal. E ele desconsiderou o que ele recebeu ali no público. E ele acabou, em 2010, sendo eleito um dos deputados federais mais votados de São Paulo, com o discurso do gaysismo. Né? E hoje ele está lá, deputado federal mais votado. Eu vejo Deus deixando umas coisas estranhas acontecer na vida dele para dizer assim, Marco Feliciano, volta cavalo, mas volta, mas parece que ele vai ficando duro, vai ficando duro, vai ficando duro. Eu não sei o que Deus vai fazer com aquilo. O que eu sei é que ele é um dos caras que, mais até do que o Silas Malafaia, ele teve um chamado de Deus para estar dependente de Deus. Mas ele se lançou na política. Ah, mas porque você acha errado o crente estar na política? Não. E tem um exemplo para citar para vocês. A Marina Silva é uma crente que não tem nenhum erro em ela estar na política. Por quê? É só aquilo que ela é. Ela é uma pedagoga, historiadora, se eu não me engano. Não tem funções eclesiásticas nenhuma, de sentido de ser pastora, pregadora, essas coisas todas. Ela é uma cidadã que teme a Deus e acerca das coisas você até vai vendo. Eu não sei se ela vai se tornar presidente, mas que ela é um ícone de Deus ali na política. Porque ela só é uma crente, mas ela não leva nada da fé dela para a política. Igual o pessoal na época espalhou uma campanha que ela orava antes de ir para o Congresso, essas coisas. Gente, na individualidade, a Marina Silva ora antes de ir para o Congresso, tanto quanto o Michel Temer fala com as divindades maçônicas lá dele. Né? E ninguém acha que isso é demais, mas a Marina não pode orar. Isso são coisas... Eu oro, pelo amor de Deus, como é que vai ser da minha vida sem oração? Né? Mas eles vêm com esse negócio para poder contrariar. Mas ela, por exemplo, nunca usou da fama de pastora dela, que ela nem é pastora, se ela fosse, ela nunca usou disso para ser política, ela é uma política pura. Já o Feliciano, não, ele teve uns 200 mil votos por causa do afeto que ele teve como pregador, que Deus deu para ele ser pregador. Aí o que ele faz? Nem deu milagre. Né? O Silas Malafaia falou na entrevista, eu nunca vou me candidatar à política, não precisa, ele tem um irmão que está lá só para fazer os conchavos para ele. Né? Então você vai ver o que eu estou dizendo aqui, que você tem o tempo inteiro 2 questões para olhar aí. E nós vimos isso de maneira ampla no sentido bíblico. Jeroboão, ele era fruto de uma história mais ampla de Israel. Ele foi colocado ali para que na fidelidade dele a Deus, ele continuasse as misericórdias de Deus para as 10 tribos do norte. Mas ele virou um homem político e instituiu a idolatria em Israel. E ele tinha também uma ótica pessoal para olhar, que era, gente, Deus, eu não posso nunca me esquecer daquele dia que aquele homem comprou um negócio de couro novinho, só para partir para me dizer o que o Papai do Céu estava fazendo comigo, ele não conseguiu olhar para isso. A gente esquece rapidinho, né? Aí falei de uma segunda leva, desses 3 homens, Caio Fábio de Araújo Filho,
Silas, Lima, Malafaia e Marco Antônio Feliciano. Um que a gente vai vendo que ele conseguiu ir e vai indo, a bondade e a misericórdia o seguindo, e aí vai dar as referências de cada um. Você olha para aquilo ali, pode não gostar, mas você não pode dizer que Deus não está ali, que ele não se tornou um malandro, né? E você vê dois que cada um se tornou malandro à sua versão. Um que conseguiu ver na fortuna que nem o sogro tinha herdado, o sogro era apenas um presidente da Assembleia de Deus. Viu no nome dele um jeito de desligar a igreja da convenção e instituir para si um salário, né? E um outro que recebeu muitas palavras de Deus em público, que eu já vi ele recebendo, palavras verdadeiras, livramentos portentosos, transformar aquilo tudo numa carreira política. Né? E aí, o que Deus vai fazer com isso a gente não sabe. O que a gente sabe é o que nós não devemos fazer com isso. Porque agora chegamos aqui nós, que somos também fruto de uma história ampla. Nós estamos aqui cercados de igrejas, de histórias, de conchavo, de um monte de coisa. Estamos aqui, esse pequeno grupo, como Jesus diria aos seus discípulos, ô pequeno rebanho. Mas você acha que o Pai está lá no templo? O Pai está aqui, porque ele tem compromisso com cada pessoinha que ia aos sentimentos está no templo, mas ele tem um compromisso cheio de responsabilidade com quem está aqui com uma percepção mais aguçada. Não vou dizer que é uma percepção mais elevada, mas é mais aguçada. Porque vocês vêm de um estudo da Palavra de Deus, Deus tem falado com cada um aqui de alguma maneira, cada um sabe qual é a sua vocação, e você vai fazer o que com isso? Vai se tornar um Jeroboão? Ou um Silas Malafaia, se erguendo pela esperteza? Ou um Marco Feliciano se mantendo pelo desespero que se transforma numa luta política, que é uma luta vã, né? Porque o patético no Marco Feliciano é isso, que um homem que recebeu o poder de pregar que o Marco Feliciano recebeu, não precisava ir a público lutar contra gays, porque qualquer gay que tivesse uma homossexualidade apenas doentia, como há muitas heterossexualidades apenas doentias, ia ser transformado com a pregação dele. Então ele não precisava de virar um legislador para mexer com isso. O legislador lá, que não tem vocação de Deus, está legislando como um Bolsonaro, etc. Eles estão fazendo aquilo ali porque eles estão fazendo em nome do que eles veem. Mas um cara que recebeu o poder de Deus na vida dele, a pregação da palavra, precisa legislar sobre questões íntimas, sobre aborto, sobre homossexualidade, sobre direito do crente fazer culto. Logo ele, que saiu da Vila Tatu e se tornou um pregador das nações, foi sustentar isso na política. Né? Jesus diria para ele, como diz para nós, ele sempre: meu filho, meu reino não é deste mundo. Se o Bolsonaro está lá com o reino deste mundo, se a Maria Silva vai pelos caminhos eleitorais, é porque foi isso que eles receberam. Mas você está desenterrando o boi mesmo. E a gente pode, às vezes, fazer essas escolhas, né? Qual que é a sua escolha? Você vai partir para a esperteza? Ou vai se manter pelo aquele caminho que está legitimamente correto, mas espiritualmente falido? Ou você vai assumir diante de Deus a sua vocação e dizer assim: eu não tenho saída, mas por favor, não me deixe enlouquecer, não me deixe enterrar aquilo que o Senhor me deu. Talvez até para te livrar do seu Feliciano, Deus está fazendo você ficar velho e não sair do caminho que você está. Porque se você crescer e progredir com esses pensamentos, de que o que vale mesmo é ganhar muito dinheiro, o negócio é ter alguém aí que tem muita grana para poder me sustentar, se você for com essas espertezas, aí você vai se tornar mais um deles. Deus não quer que você se torne mais um deles. Deus não quer que você se torne um Jeroboão. Então essa pequena história, que a gente pode fazer uma ligação entre ela e outras histórias mais amplas que cercam o nosso dia a dia, serve para a gente entender isso. Que Deus não nos chamou para que, depois de iluminados pelo Espírito da Graça, depois de sermos habitados pelo seu Espírito, nos tornarmos agora um Jeroboão.
é melhor apanhar em público e ser justificado por ele do que se manter em público e ser abominado por ele na intimidade. Porque aquilo que ele entender que você vai ter que apanhar em público, aguente em público. Mas aquilo que ele entender que vai ficar protegido, protegido está. Como ele fez isso com a vida de Davi, como ele fez isso com a vida de Caio Fábio, e como ele faz isso com a vida de muita gente. Eu estou falando aqui de ícones, de pessoas que a gente vê. Né? Mas existem milhões de pessoas que a gente não vê que Deus resolveu proteger. Agora, quando você vai teimando em levar a vida do seu jeito, em rejeitar o que ele te falou, em abominar o que ele te ofertou, aí você vai virar um campeão de vendas sem ninguém nunca ter lido aquilo que comprou. E você vai se tornar um deputado federal mais votado do seu estado, com a reprovação das reprovações, porque de que adianta eu ter o voto do mundo inteiro e Deus olhar para mim e falar assim: eu quero ser inimigo do mundo inteiro, como João Batista acabou sendo, de certa forma. Mas eu não posso perder a minha alma. E a minha alma vai ser aprovada por Deus. Né? A minha alma é fazer a vontade de Deus. A minha alma é dizer para o Davi, vai dizer como Davi disse, que a bondade e a misericórdia do Senhor me sigam todos os dias da minha vida. Eu posso estar todo quebrado diante de todo mundo, mas eu tenho que perceber no meu dia a dia que é a bondade e a misericórdia do Senhor que estão me seguindo. Mesmo que a minha história vire um escândalo para a moral. Porque quem foi realmente alcançado por Jesus foi alcançado por um escândalo. O apóstolo Paulo dizia isso, né? Eu não me envergonho das minhas cadeias. Porque a moral dizia, se está preso, fez por onde? A nossa moral diz isso até hoje, né? Se está preso, se fosse homem de Deus, não estava preso. Aquele Paulo lá, vive de cadeia em cadeia. Escrever carta. Quem lê a carta de Paulo? Quem lê isso? Quem vê isso que você está fazendo? Quem acredita nessas coisas, você fica estudando? E ele está assim, não tem problema. Tem um que acredita, é isso que vale. Pode parecer coisa de louco, mas essa é a loucura das loucuras, porque é melhor do que a loucura de você ser o vereador ou o deputado mais votado do seu estado, sendo reprovado por ele. Eu sirvo a um homem que foi um escândalo, que teve o sangue todo jorrado até virar água, e aos olhos humanos não resolveu o problema do mundo. Porque ele não resolveu o problema que você está vendo. Que ele tem um reino, como diz o profeta Daniel, um reino sempiterno. Né? Nabucodonosor confessou isso, né? O Deus que tem um reino sempiterno, ou seja, ele é eterno, mas nem parece que é. É exatamente por isso, o que é eterno nem parece que é. E quem é de Deus nem precisa parecer ser. Tem que ser. E aí eu contei essas 3 situações para vocês verem que a gente não precisa se transformar em 2 dessas. Na outra não preciso nem falar, porque a outra só se transforma nela, quem Deus faz transforma. É Deus quem faz aquilo. É Deus quem dá site, é Deus quem dá programa, é Deus quem faz isso. Você diz, por que isso? Esse cara é feio. Esse cara parece que é doido. Porque é Deus quem faz as pessoas verem o que elas têm de ver. Agora os outros 2 têm tudo que todo mundo quer. E nem foi necessariamente Deus que fez. Quer saber se foi Deus que fez? É só fazer a prova de fogo está lá. Sai da política e para de vender livro com cara de oferta. Eu quero ver se mantém. Aí você vai ver o que é Deus. O outro não está vendendo nada, não está fazendo nada, está ali. No dia que todo mundo para de contribuir, ele saiu, vai ficar fazendo campanha. O mundo está acabando os gays, mantenha o meu canal, por favor. Não tem nada disso. Você pode pedir no dia a dia, gente, a gente precisa comprar uma nuvem aí, se você puder contribuir. Agora, o mundo vai acabar se você não me der isso, cadê a sua fé em Deus? Para com esse discurso que eu quero ver quem é que é chamado por Deus. Eu estou falando isso aqui porque
Eu estou falando aqui com sementes, né? Então, antes que a sua semente vire uma semente do mal, pense nessas coisas. E que Deus nos livre de nos tornarmos um Jeroboão, que já morreu, foi justificado em Cristo. A responsabilidade agora é só nossa. Jeroboão, Salomão, todos se foram. Agora e você? O que você está fazendo com a história deles? Na sua vida.